Tommy. Esse aqui é um mangá do Junji Ito, um famoso mangaka de histórias de terror, que na verdade eu acho que é o mangaka de terror mais famoso que tem. É muito conhecido, muitas obras dele já foram publicadas no Brasil e estão sendo publicadas no Brasil. A, a Devir lançou algum tempo atrás o Uzumaki, está lançando agora o Gyo. Outra editora tinha lançado também uma série de histórias curtas dele, e o Pipoca Nankin lançou esse aqui, que é uma das obras mais famosas dele, que trata, na verdade, de uma garota, uma colegial, que passa por uma situação macabra e que isso acaba levando para uma história de horror que acaba envolvendo todo o Japão. O lance é o seguinte: essa Tommy, essa garota que é apresentada como uma garota elegante, bonita, com uma charmosa pintinha no rosto. Não sei se minha câmera vai deixar ver, aqui ó, embaixo do olho. Ela era uma colegial japonesa como qualquer outra, um pouco metida, segundo comenta-se na história lá, e que ela gostava muito de se envolver com garotos. Ela tinha um namorado, ou que estava só de tendo um lance com ele, e no entanto ela também gostava muito do professor dela, com quem ela estava tendo um caso mais sério, e os rumores disso já estavam começando a se espalhar pela escola. Um dia, em uma incursão, justamente com esse professor que era apaixonado por ela, acontece um acidente, a Tommy cai, bate a cabeça e morre. E com isso, desesperado e meio que enlouquecido, até numa reação bastante exagerada, mas que talvez tenha motivos sobrenaturais para isso, que eu vou explicar, o professor convence toda a turma que, em vez de falar que a Tommy morreu, eles deveriam esquartejá-la, cada um ficar responsável por um pedaço, e jogar em outros lugares, cada um dispor desse pedaço, jogar no rio, enterrar, fazer alguma coisa assim. Assim todos seriam cúmplices, todos estariam dentro, a turma inteira seria cúmplice e estaria por dentro dessa mesma história de que a Tommy desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu com ela. É um lance meio absurdo de conseguir propor que a turma inteira faça isso, e a única explicação que se dá é que algumas pessoas falam: a Tommy era metida mesmo, não gostava muito dela, algumas garotas tinham inveja dela e tudo mais. Mas é um pouco forçado. Mas aí vem que toda uma maldição que parece estar envolvendo a Tommy, porque a garota retorna alguns dias depois para aula como se nada tivesse acontecido, e a partir daí começa uma série de causos de horror que o autor vai contando ao longo do mangá. O lance é que essa Tommy, ela tem um poder incrível de regeneração, não se sabe exatamente porquê, talvez isso já fosse algo que ela tinha, ela já fosse uma criatura sobrenatural, um monstro sobrenatural, ou talvez fosse uma maldição que se iniciou justamente com esse assassinato, essa morte que ela sofreu pelas mãos do professor e dos amigos da escola. Mas o que acontece é, a Tommy, ela consegue se regenerar. Se você esquartejar ela completamente, cada pedacinho dela consegue formar uma nova Tommy perfeitamente, embora a natureza monstruosa dela fique aparente em alguns momentos, como por exemplo quando tiram fotos dela. E nisso isso parece potencializar essa característica dela de querer seduzir homens, principalmente homens mais velhos, e de que, de certa forma, impelir neles uma compulsão por eventualmente matá-la e esquartejá-la. Em meio a isso vai causando paranoia, vai causando medo, não só nos homens, mas também mulheres envolvidas com a história, que muitas vezes percebem essa natureza monstruosa dela e tentam fazer algo a respeito, fugir, proteger as pessoas, se safar. E, no entanto, a Tommy vai seguindo em frente, causando várias dessas histórias de horror ao longo do mangá, que um aspecto negativo aqui, eu tenho uma ilustração que eu acho dela bem legal, ela aqui no canto com as flores, que de certa forma não tem uma história central. Você nunca descobre aqui, pelo menos nesse volume, são 2 volumes, mas aqui nesse volume você não descobre exatamente o que é a Tommy, o que faz ela ser dessa forma, é só um fato de que ela é assim e o mangá segue com essa proposta. E a história não tem uma história única, na verdade, como eu falei, são vários causos de várias ocorrências causadas
pelas Tomis, já que ela vai conseguindo se replicar, se reproduzir e fazendo formas grotescas enquanto está nesse período de regeneração, como por exemplo aqui. E isso até é uma das formas mais menos grotescas delas. Conforme o mangá vai passando, o autor vai ficando mais criativos nesse horror corporal de mostrar essas deformidades da Tommy e ela como formas monstruosas ainda se regenerando. Deixa eu mostrar aqui. Além de momentos bem sinistros, como várias Tommy saindo do lago, como acontece nessa história aqui. E, no entanto, apesar de terem alguns personagens recorrentes que aparecem em uma ou mais histórias, a Tommy não tem exatamente o mangá não tem exatamente uma história que vai progredindo e você vai descobrindo coisas e vai criando uma trama contínua. São mais pequenas histórias, coletâneas de histórias de terror envolvendo essa personagem e envolvendo esse tema dela, da sedução, de causar essa loucura do esquartejamento, desse horror corporal, dessa corrupção que ela causa nas pessoas por onde ela passa, e também algumas histórias envolvendo canibalismo que ela acaba se envolvendo. E assim, para ser sincero, não foi um mangá que eu curti tanto, justamente por causa dessa falta de uma história maior. No entanto, esses momentos de... Não dá para negar que o Junji Ito é muito criativo na hora de usar esses temas para criar histórias variadas usando esse conceito. E conforme você vai lendo o mangá, você vai vendo que o cara é realmente muito proficiente em desenhar monstros e desenhar formas grotescas e bizarras, usando a, uma hipérbole do corpo humano, uma distorção, uma corrupção do corpo humano para criar criaturas monstruosas baseadas em uma adolescente carismática, se bem que ela tá meio sinistra, né? Mas em geral, várias vezes ela tem um olhar meio sinistro, mas o lance ela é bonita, ela é sensual e ela é muito charmosa com essa pintinha dela. Mas por causa desse elemento de não ter uma história mais dirigida, uma história mais bem montada, eu acabei não curtindo tudo, tanto. Mas uma coisa muito interessante é que é o seguinte, esse aqui é o primeiro mangá do Junji Ito, então e ele foi lançado, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos, e esses capítulos eles foram sendo publicados ao longo de vários anos, eu acho que chega a ser uma década. Então você vê muito bem a evolução dos traços do autor. E é muito legal isso, porque quando começa o mangá, eu já tinha lido obras dele, então eu não cheguei a ter esse choque, porque eu já sabia que era o primeiro mangá dele, já sabia que exemplos de artes dele posteriores, mas você lê o primeiro mangá dele e você pensa, porra, isso meio um traço legal, mas um traço meio feio. Você olha aqui, por exemplo, esse retrato da Tommy logo na primeira página, e ele não está tão bem definido como poderia, está meio torto. Alguns elementos assim, do olho dela não parecem estar tão legais, a anatomia não está tão boa, as linhas do queixo dela estão um pouco tremidas, e tem bastante exemplo de artes meio tremidas dele aqui, ou que ele desenha simplificado mesmo, porque não sabia desenhar exatamente o que ele queria, como por exemplo, essa cara aqui sinistra do professor, tá meio tosco mesmo, parecendo um negócio mal desenhado, para ser sincero. E, no entanto, você vê que ele tem potencial, você vê que é um cara que sabe, tem uma base de desenho, mas que ainda está iniciando nos traços dele que estão bem pouco firmes. A cara da Tommy aqui mesmo, meio tremida, do cara ali atrás no outro quadro de cima. Eu sempre confundo as mãos. A cara da Tommy aqui tá tremida, desse outro sujeito do lado dela no quadro do lado também tá meio assim. E você vai lendo e, pô, o cara não desenha tão bem, qual é de mesmo, sempre elogia a arte dele. Mas conforme vai passando a obra, a mudança é enorme, porque, como eu falei, são anos de aprimoramento que o autor foi tendo, e ele escreveu outros mangás ao longo disso, desenhou outros mangás, e você chega no final e compara com a arte do início, é uma coisa completamente diferente. E sendo ele um autor tão importante, tão clássico nos mangás de terror, mesmo eu não tendo gostado tanto do Tommy, desse mangá, foi uma leitura muito boa, justamente por eu ver
por causa de eu ver essa evolução da arte dele e também contemplar um pouco dessa criatividade que ele tem com essa ideia de horror corporal, de criar monstruosidades a partir da base de um corpo humano assim grotesco se regenerando, uma coisa bizarra. Ele é muito criativo nisso, então acabou sendo uma leitura muito boa. Eu não sei se exatamente recomendo o mangá, porque eu fico naquela dúvida de que assim é interessante do ponto de vista de você estar estudando a obra do autor, estudando a evolução do traço do autor, mas a história do mangá não curti tanto. Então, assim, como a obra de terror, vejo as vantagens, vejo os pontos fortes que ele tem, mas esse caráter episódico, sem solução, acabou não me traindo tanta atenção, não. E se duvidar, eu até gostei mais da leitura de uma antologia que eu tenho dele, que foi lançada pela Dark Side, que são várias histórias curtas com início, meio e fim, e tem um desfecho assim, você pensa, pô, não, curti isso aqui. Enquanto que nesse mangá, sempre que a Tommy vai continuando, a Tommy vai continuando, você pensa, tá, o negócio não vai acabar, a porra não vai acabar. E, assim, para uma história tão longa de terror, em que um monstro, uma criatura monstruosa vai só continuando e tendo variações de tramas baseadas nos temas que envolve a personagem, eu fiquei assim, tipo, tá, mas isso vai pra onde? Eu fico com a impressão de que vai acabar do nada, sem falar nada, e que é isso mesmo e acabou, eu só queria mostrar várias histórias envolvendo a personagem. Não é como se chegasse na metade e aparecesse um cara querendo destruir a Tommy, perseguindo ela. Não tem nada disso. São histórias mesmo da Tommy encontrando pessoas diferentes que nunca ouviram falar dela e a partir daí extraindo histórias de terror com a personagem. Então, acho que muita gente vai gostar. O mangá tem muitos méritos, mas por causa disso eu acabei não curtindo tanto. Mas dá pra você ver que o autor é muito bom nessa ideia de terror. Os traços dele, conforme ele vai desenvolvendo, são muito bons pra esse tipo de história. E eu chego no final pensando, porra, o cara realmente muito foda nisso. Ele sabe desenhar isso, sabe fazer essas coisas muito bem. E eu respeito muito o que ele criou aqui, mas quero ver as outras obras dele, porque talvez eu acabe preferindo as outras obras dele se tiverem um início, meio e fim mais bem definidos. Então, não sei se vai ser todo mundo que vai curtir o mangá, apesar dos méritos dele, embora provavelmente muita gente vai se interessar sim. A edição do Pipoca Nanquim, como sempre, muito legal, embora eu, sinceramente, tivesse preferido que tivesse saído pelo selo Tsuru da Devir, porque eu gosto mais do formato deles de mangá, e eu acho que Tommy, os traços do Junji Ito, ficaria mais valorizado naquele formato que é um pouco maior que a Devir está lançando, e ficaria mais legal. Na verdade, eu achei até um pouco estranho, porque a Devir já estava publicando o Junji Ito, já tinha anunciado que ia lançar o Gyo, e do nada o Pipoca Nankin anuncia, vamos lançar Tommy do Junji Ito. Ficou parecido um pouco assim, sabe, de passada de perna, de os caras tentaram, estão publicando aí, publicaram o Uzumaki, devem estar querendo publicar o Tommy, que é famosão, bora pegar primeiro. E isso é um lance meio questionável, mas não dá pra falar muito desse aspecto, que é só eu especulando aqui besteira. Mas eu fiquei com uma impressão um pouco ruim, pra ser muito sincero. Mas ainda assim é uma edição legal. Esse padrão de mangá que eles estão fazendo também é bom, embora eu ache o que a Devi está trazendo, o formato que a Devi está trazendo um pouco melhor. Mas por enquanto é isso. Espero que tenham curtido. Deixa eu mostrar aqui sem o jacket. O sem o jacket, aqui ó, a Tommy aqui tá, não, continua sinistra. E atrás tem ela meio bugada, formato monstruoso dele, provavelmente se regenerar. Mas por enquanto é isso, espero que tenham curtido esse meu vídeo e até a próxima.